capítulo 32. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo de 1 a 8. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo de 1 a 8. Você que está nos acompanhando agora pelo Instagram, pelo YouTube, que a paz do Senhor esteja também na sua casa. Se você está pelo Instagram, compartilha essa live aí, clica no aviãozinho e manda para mais pessoas, para que pessoas sejam abençoadas. Se você está pelo YouTube, compartilhe essa mensagem, para que outras pessoas sejam também abençoadas pela palavra do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 32, nós vamos ler e falar um pouco sobre o versículo 1 a 8. O tema da mensagem hoje, nessa noite, é o que fazer diante dos desafios. O que fazer diante das dificuldades? Assim como a gente falou, o quarto dia, ele não é fácil, ele é difícil, porque o quarto dia é até o final da nossa vida. E vai ter dia bom, mas também vai ter dia mau. Vai ter dia de desânimo, mas vai ter dia de alegria, vai ter dia de choro, mas vai ter dia também de sorrir, de abraçar e de comemorar. Mas o que nós devemos fazer diante dos desafios? Nós vamos aprender nessa noite. Eu quero que você abra o seu coração, você se prepare para aquilo que Deus vai ministrar na sua vida. Não se distraia, não perca a sua atenção, para você escutar aquilo que o Espírito Santo quer ministrar na sua vida nessa noite. Vai estar aqui na tela, na versão que nós vamos ler, se você tiver sem Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: depois de tudo o que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá. Ele sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, ele consultou os seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade. E eles concordaram. Assim, ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. E eles diziam: por que deixar que o rei da Assíria venha e encontre toda essa água? Depois, com grande empenho, consertou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou os muros de arrimo da cidade de Davi. E mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça, junto à porta da cidade, animando-os com esta palavra: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem desanimem por causa do rei da Síria e do enorme exército que está com ele, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. E estas são as palavras da salvação, e por elas a gente dá graças a Deus. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe até aqui nessa noite. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor marcou um encontro com cada pessoa que está aqui hoje, Senhor. Nós sabemos, Pai, que existe algo novo sendo gerado. Nós sabemos que existe um propósito, uma semente que está sendo germinada, Pai, que o Senhor deseja que ela possa crescer e frutificar para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Então, Pai, que essa palavra que já foi lançada, que já foi lida, Pai, ela não volte vazia, Pai, na nossa vida. Que essa palavra, ela faça a mudança e transformação necessária que precisamos nessa noite. Então fala, Espírito Santo de Deus, não apenas o que queremos ouvir, mas o que o Senhor deseja falar sobre a nossa vida, Pai. Que eu não te atrapalhe em nada nessa noite, que eu seja apenas um canal, Senhor, para trazer a Tua palavra, a Tua mensagem para o Teu povo, mas que o meditar do meu coração e o falar da minha boca sejam sempre agradáveis na Tua presença, ó rocha minha e Redentor meu. É por isso que eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus.
fazer diante das dificuldades? O que fazer diante dos desafios? Porque a nossa vida ela vai ser repleta de dificuldade e desafio. E vocês, principalmente que voltaram de um evento transformador, 3 dias de presença intensa, de manhã, de tarde e de noite. 3 dias maravilhosos que a gente não consegue nem expressar com palavras. Mas a vida real ela volta. E a gente volta para a nossa casa. A gente volta para a nossa rotina. A gente volta para os nossos problemas. E o que o inferno vai tentar fazer é parar a sua vida. Ele quer fazer com que você acredite que não vale a pena. Ele quer fazer que você acredite que você não vai conseguir mudar. E quando você volta, você tenta fazer o certo e não consegue, você começa a pensar, realmente não adianta. Não tem como eu mudar minha vida. Não tem como eu mudar minha história, porque a vida é assim mesmo. E a gente começa a aceitar essa mentira no nosso coração. Essa mentira que Satanás tenta plantar na nossa vida. Porque muitas vezes você está tão acostumado com os seus hábitos, os seus costumes, que você cresceu e aprendeu aquilo, que você acha que não consegue mudar. Talvez você cresceu num contexto que na sua casa as pessoas viviam bebendo, viviam fazendo farra, e você vai dizer, como é possível, pastor, mudar? Eu cresci vivenciando isso, eu vivia fazendo isso, e eu achava normal até então, viver uma vida assim. Pastor, eu vivia a minha vida, vendo pornografia, meu pai me mostrava pornografia quando eu era criança, eu achava normal. E hoje você é confrontado com o Espírito Santo naquele evento, você está vendo que não é normal esse tipo de coisa. Não é normal viver uma vida em festa, vivendo uma vida toda desregrada. Mas a Bíblia fala em Romanos 12:2 que eu e você, nós só vamos experimentar o propósito de Deus para a nossa vida se nós passarmos por uma transformação a partir de uma renovação de mente. Mudança de mentalidade, mudança de referência. O grande problema é você querer pegar referências ruins e seguir o exemplo daquilo que era ruim. O que eu acho interessante é que o rei Ezequias, ele tinha tudo para ser um péssimo rei. Eu não sei se você conhece a história da Bíblia, mas o rei que antecedeu Ezequias, que era seu pai, era um rei chamado de Acais. Esse rei, ele foi um dos piores reis de Judá. Esse rei, ele fazia sacrifício de criança, para você ter ideia. Esse rei, ele não achou pouco. Ele fechou o templo de Deus, ele acabou com a adoração, ele acabou com um monte de coisa lá em Jerusalém. E esse era o pai de Ezequias. Você consegue imaginar um cara sendo criado num ambiente desse? Que ele vê o pai sacrificando criança a outros deuses. Ele vê um pai que acha a prostituição normal, profetizas que vendiam o seu corpo, ele fecha a adoração, ele não ora, não adora a Deus, e você crescendo naquele ambiente. Mas o que Ezequias faz? Ele faz algo totalmente diferente. Ele não permite que as influências que o pai dele vivenciou afetassem a vida dele. E um ponto-chave é que muitas vezes que a gente passa dificuldade, às vezes parece que faz que a gente enxerga. A gente sempre fala, né? Não vem pelo amor, vem na dor. Mas com esse cara, você vê como ele era tão ruim atrás. Lá em 2 Crônicas 28:2 diz assim: mesmo nessa época em que passou por tanta dificuldade, o rei Acais tornou-se ainda mais infiel ao Senhor. A Bíblia está falando que Acais passou tanta dificuldade, mas mesmo assim, ao invés de ele melhorar, ele piorou. Ele continuou sendo mais infiel ao Senhor. Mas Ezequias não deixou com que essas influências influenciassem a sua vida. Escute isso, vai estar aqui na tela essa passagem, esse trecho. Você não é responsável por aquilo que fizeram por você. Entenda. Você não é responsável porque alguém pode te machucar e você não tem culpa. Muitas vezes você não fez nada, mas você foi zoado e foi machucado. Mas você é responsável por aquilo com que você vai fazer com o que fizeram com você. Eu vou ler de novo para você entender. Você não é responsável
por aquilo que fizeram com você, mas é responsável por aquilo que você faz com o que fizeram com você. Não é porque te machucaram que você vai machucar outra pessoa. Não é porque mentiram para você que você vai mentir para outra pessoa. Não é porque traíram você que você vai trair outra pessoa. E tem muita gente que é assim. Tem muita gente que, fizeram comigo, eu vou fazer também. Pisou no meu calo, eu vou pisar no seu calo também. Você não é responsável por aquilo que você sofreu ou com aquilo que fizeram com você, mas você vai ser responsável com aquilo que você vai fazer com o que fizeram com você. Ezequias, ao invés de ele fazer a mesma coisa do pai, ele fez totalmente diferente. O pai fechou as portas do templo, ele reabriu as portas do templo. O pai tinha acabado com a adoração no templo, ele voltou e instituiu de novo a adoração no templo do Senhor. Ele voltou a comemorar a Páscoa, que tinha acabado, ninguém comemorava mais a Páscoa. Ele começou e voltou a fazer isso. Você percebe que tudo vai da atitude daquilo que você vai fazer com o que fizeram com você? Porque as dificuldades, elas sempre vão acontecer, os desafios sempre vão vir sobre a nossa vida, mas o que é que nós vamos fazer diante das dificuldades? O que é que a gente vai aprender com a história de Ezequias, com as atitudes dele diante das nossas dificuldades e dos nossos desafios? Em primeiro lugar, uma coisa que a gente tem que entender e aprender, e é o primeiro ponto, é: não alimente o seu inimigo. Não alimente o seu inimigo. O versículo 3 dessa passagem que a gente leu diz assim: ele consultou os seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade, e eles concordaram. Veja qual foi a primeira atitude de Ezequias diante da dificuldade. Ele mandou fechar e acabar com todo o recurso que poderia alimentar o seu inimigo, que poderia trazer suprimento para o seu inimigo. Por quê? Porque se seu inimigo estiver fraco, com fome, é muito mais fácil você vencer. Trazendo isso para a nossa vida, você começa a entender, e nós começamos a entender, que o nosso maior inimigo é você mesmo. Você é o seu maior inimigo. A sua mente é o seu maior inimigo. Os seus desejos e as suas vontades são os seus maiores desafios. E você tem que parar de alimentar você mesmo. Você tem que parar de alimentar o seu inimigo. Paulo, ele fala que existe uma batalha eterna entre carne e espírito. Ele fala que a carne vai militar contra o espírito e o espírito vai militar contra a carne. Sempre vai existir essa batalha. Esse é o quarto dia até Jesus voltar. Então no seu quarto dia vai sempre ter essa batalha, da sua carne contra o seu espírito, de você contra você mesmo. E quem é que vai vencer, pastor? Quem você estiver alimentando. Quem você estiver alimentando é quem vai vencer. Eu gosto sempre de trazer um exemplo de uma história, que é uma história criada. Fala-se que um cara estava vendo uma batalha de cachorro, estava tendo luta de cachorro. Um cachorro branco contra um cachorro preto. E o dono, ele sempre acertava quem iria ganhar. Todo mundo, porque na semana passada o cachorro preto tinha ganhado. Aí todo mundo nessa semana chegava e o preto vai vencer. Aí o dono apostava no branco, o branco ganhava. E o cara só observando isso. Na semana seguinte todo mundo, vamos apostar no branco porque ele ganhou. E aí o preto vence. Aí o que está acontecendo? Aí esse cara, ele chega para o dono e diz: olha, eu não quero apostar nenhum cachorro no outro. Eu vou dar dinheiro para você me dizer como é que você sabe disso. Como é que você sabe qual é o cachorro que vai ganhar? Ele pega o dinheiro e explica: é fácil. O cachorro que eu quero que vença, eu deixo ele dentro de casa. Eu dou comida, eu dou água, eu dou carinho, eu cuido dele. E aquele que eu quero que vai perder, eu deixo ele amarrado do lado de fora da árvore. Não dou comida e nem água a ele. Ele fica fraco e o outro vence. Trazendo para a nossa vida,
Existe a carne e o espírito. E aquele que você estiver alimentando é quem vai vencer nessa história. Quem é que você está alimentando? Se você é um ex-alcoólatra, o que é que você está fazendo na mesa de bar com seus amigos? O que é que você está fazendo nessa mesa de bar, nessa confraternização? Se o seu problema era álcool e você se conhece, você tem que fugir daquilo que te enfraquece. Se o seu problema era vício em pornografia, você era viciado, mas você casou, você não quer continuar mais isso, para que é que você está seguindo tanto perfil de mulher no seu Instagram, gente? Tem muita mulher lá que você está seguindo que posta só os peitos, né? Peito e bunda. Eu sempre falo aqui, bota lá: o Senhor é a minha força. Só tem peito e bunda lá. E você, cadê o Senhor dessa história? E você lá, curtindo, mensagem bíblica. Se a esposa vai reclamar de amém, está aqui, o Senhor é a minha força. O que é que você está fazendo seguindo essas pessoas? Você sabe qual é a sua fraqueza? Para que é que você tem essa pessoa que você conversa no WhatsApp, mas você sabe que essa pessoa vai te fazer cair? Você sabe qual é a sua fraqueza? Você sabe que você é compulsiva por compra. Para que você está seguindo a Shein, seguindo a Shopee, a AliExpress, e escudinho? Você sabe que você não se controla. Cuidado do seu cartão. Você sabe qual é a sua fraqueza. E você tem que lutar e correr dela. Você sabe que tem amizades que você não pode continuar caminhando, porque você sabe que essas amizades estão te levando para um caminho de destruição, um caminho afastado do Pai. Por que você continua dessa mesmo jeito? Você acha que pode continuar com a antiga vida só porque está na igreja agora? É um engano de Satanás. Ele só quer mostrar que está tudo bem, não tem problema em você ficar na igreja e ficar no mundo. Você tem que se afastar daquilo que te faz pecar. E não só do que é pecado, mas também do que é impureza. A gente já falou aqui sobre impureza. Tem muita coisa que não é pecado, mas te faz começar a achar normal o pecado. Muito filme, muita série, muita novela que você está assistindo aí está te empurrando para próximo do pecado. E o que é que você está fazendo, continuando vendo isso tudo? Se você quer e deseja vencer as dificuldades, a primeira coisa que você vai ter que fazer é não alimentar os seus inimigos. Mas em segundo lugar, se você quer continuar firme diante dos desafios, reconheça os pontos fracos e fortaleça eles. Reconheça os pontos fracos e fortaleça. Veja o que o versículo 5 fala. Depois, com grande empenho, consertou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Você percebe que a atitude de Ezequias foi identificar qual era a fraqueza da cidade de Jerusalém. Não só identificar, ele identificou e fortaleceu. Ele construiu torre, construiu outro muro pelo lado de fora. Porque ele viu, isso aqui é fraco na minha vida, esse ponto aqui é vulnerável. Então a primeira chave para você poder conseguir mudar e vencer as dificuldades é você reconhecer. Porque se você não reconhece que você precisa mudar naquela área, você nunca vai mudar. Se você não reconhece que você é um cavalo batizado em casa, você nunca vai querer mudar. Você sempre vai achar que é crítica da sua esposa. Ah, não, estou criticando tudo. Você precisa reconhecer quais são os seus pontos fracos, os seus pontos vulneráveis, para que você possa ser transformado. E é justamente por isso que Jesus fala: eu não vim para quem é sadio, eu vim para quem é doente, eu vim para quem é pecador. O que é que Jesus estava querendo falar com isso, pastor? Se a Bíblia fala que não há um justo, nenhum justo sequer. Então Jesus não estava dizendo que tinha gente que era muito santa, não. Ele estava dizendo: olha, tem gente que se acha santa, tem gente que não reconhece que precisa de ajuda. Esse eu não posso ajudar, não. Agora, se você reconhece que você é fraco, se você reconhece que você é pecador, se você reconhece que você é doente, eu posso te ajudar. É como você chegar no médico, sentar na cadeira dele e ele
perguntar para você, o que é que você tem? Ele, não tenho nada não, só vim para cá. Vá para casa, tá bom? Vá para casa. Eu não posso ajudar. Agora se você disser, estou com uma dor de dente, estou com dor de cabeça, aí ele vai começar a ajudar você. Assim é com Jesus, irmão. Se você chega para Jesus e dizer, Jesus, está tudo certo aqui na minha vida, eu sou bom, estou fazendo tudo direitinho, dízimo, casa certinha aqui, trabalho. Ele, beleza, então, vou trazer tudo certo porque é um santo, né? Mas a gente precisa reconhecer a nossa fraqueza. E é por isso que a Bíblia fala. Tem gente que consegue enxergar o cisco no olho do irmão, mas não vê a trave no seu. Consegue ver os defeitos das outras pessoas, mas não vê as suas falhas. Porque ver o defeito das outras pessoas, irmão, é muito fácil. É muito fácil. Mas você vê a sua fraqueza, isso é difícil. O que é que você não deveria estar fazendo, mas você continua fazendo? O que é que você não deveria nem estar pensando, mas continua pensando? Tem um ditado que a gente usa no mundo popular que diz assim: o seu ponto mais fraco é o seu ponto mais forte. Veja que coisa interessante. Se você é um cara que gosta de concurso, um concurseiro, se você gosta, ama matemática, mas odeia português, você não vai estudar matemática. Porque você é muito bom em matemática, você vai ter que estudar aquilo que você não gosta, aquilo que você é fraco, para que você possa igualar, crescer, para poder passar no concurso. Assim é na nossa vida espiritual. Você sabe aonde o seu calo aperta. Você sabe aquilo que faz você tremer. Você sabe aquilo que você olha no telefone que chega a dar um calafrio em você. Você sabe qual é a sua fraqueza. Você precisa reconhecer qual é e fugir dela, fortalecer, vigiar. Por isso que a Bíblia fala, vigiar e orar. É se manter em estado de alerta, porque você sabe qual é a sua fraqueza. E se você quiser vencer as suas dificuldades, você precisa não alimentar mais os seus inimigos. Você precisa reconhecer os seus pontos fracos e fortalecer. E também para que você vença os seus desafios, você precisa se fortalecer para a batalha. Versículo 5 ainda, na parte C, diz assim: e mandou fazer também muitas lanças e muito escudo. Você percebe que Ezequias, ele não só tirou todo o recurso de alimento, de água para o seu inimigo, ele não só reconheceu a sua fraqueza e se fortaleceu, mas ele também se fortaleceu nas suas armas. Ele se fortaleceu para a batalha, porque a batalha estava chegando e ele precisava estar mais forte. E a gente já falou que existe uma batalha de você contra você mesmo. E Efésios 6 fala sobre as armas espirituais que a gente precisa trazer para a nossa vida. Então eu e você, nós precisamos nos preparar na nossa caminhada cristã. Como é que eu me preparo, pastor, para que eu possa estar mais forte? Começa a vir para os cultos. Começa a vir para os cultos no domingo, na quinta, culto de mulher, quando tiver, culto de casal, culto de homem, culto de jovem, o que tiver, entre. O que tiver, vá. Começa a ir para a célula, gente. A célula nos ajuda a nos fortalecer. A célula é um fortalecimento espiritual e de comunhão com nossos irmãos. Comece a se cercar de pessoas que vão te ajudar na caminhada. Se afaste daquelas pessoas que te afastam de Deus, gente. Essa pessoa, nesse primeiro momento, não é boa para estar no seu lado. Tem pessoas que nesse momento, que você possa estar mais fraco na sua caminhada, que você não pode estar perto. Lá para frente você tenta ajudar, tenta ganhar ela para Jesus, mas agora, se afasta. Se afasta, começa a se fortalecer, começa servindo, começa a agir, começa a fazer as coisas na igreja, começa a se encaixar. Gente, uma das coisas que me fez continuar firme na minha caminhada, depois do concílio, assim como vocês fizeram, é tão maravilhoso o concílio, mas depois do concílio eu tive uma decisão na minha vida. Eu disse, eu quero entrar nisso aqui de cabeça. Eu preciso entrar nisso aqui de cabeça. Por quê? Porque eu me conhecia. E se eu não entrasse de cabeça, eu ia cair.
eu ia fraquejar, eu ia me afastar. Essa chama que foi acesa ia se apagar rapidinho. E eu decidi, eu vou entrar de cabeça. Quando eu fiz o concílio, eu morava em Carpina. Não tinha igreja anglicana em Carpina na época. Não tinha, a igreja era em Vitória. E o que é que eu fazia? Eu ia para Vitória no mínimo 4 vezes por semana só para estar na igreja. Porque eu precisava estar dentro daquilo. Não tinha distância para mim, não tinha custo. Jesus, eu quero, eu vou. Era culto no domingo, era culto na quarta-feira, que antigamente era na quarta-feira. Eu ia na segunda-feira para uma célula de casal que tinha, e eu vinha na quinta para a célula pós-concílio que a gente tinha. Era 4 vezes por semana. Além do meu trabalho, eu trabalhava 2 plantões por semana em Vitória. Eu vivia mais em Vitória do que em Carpina, porque eu queria estar dentro, porque eu não queria me afastar, porque eu me conhecia, eu não queria deixar essa chama apagar. Então por isso que a gente precisa se fortalecer. Comece a orar todo dia. Sabe o que é que vai te deixar firme? Daqui a 5 anos, a gente pode conversar de novo. Você vai dizer, pastor, isso me ajudou de verdade. É o teu devocional diário. É aquilo que você faz todo dia no seu secreto. Só vir para culto é muito pouco, gente. Tem gente que só vive de culto para culto, culto para culto. Eu quero saber se tem alguém aqui que só come de 7 em 7 dias. Tem alguém que come de 7 em 7 dias? Não, a gente come todo dia. Pelo menos 2 a 3 vezes por dia, gente. Mas tem uma pessoa que acha que é o suficiente só vir para culto de domingo. Mas você precisa orar todo dia em casa. Você precisa jejuar algumas vezes. Ler Bíblia. É isso que vai te fortalecer. É isso que vai te ajudar a você se manter firme no dia mau. Porque a Bíblia fala que o dia mau, ele vem. Gente, manter firme no dia bom é muito fácil. Talvez o seu quarto dia hoje está sendo muito fácil porque está tudo dando certo. Mas imagine se seu quarto dia hoje fosse todo desmantelado. Você perdesse seu casamento, você perdesse sua família, seu emprego, você perdesse todas as suas bases de sustentação. Como é que você estaria hoje? Como é que você estaria hoje? E é por isso que a Bíblia fala, se fortaleça. Se fortaleça porque o dia mal vem. E você precisa estar firme. Não é ser crente só de domingo não, amém? Amém. Pastor, eu estou entendendo que para eu me fortalecer, para eu continuar firme diante dos desafios, eu não posso alimentar os meus inimigos, em primeiro lugar. Eu preciso reconhecer as minhas fraquezas e fortalecer. Eu preciso me fortalecer, me preparar para a batalha antes mesmo que ela chegue. E em quarto lugar e último lugar, eu preciso confiar em Deus. Amém. O versículo 7 e 8 fala assim: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem se desanimem por causa do rei da Síria e do enorme exército que está com ele, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. Amém. O povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Amém. Você percebe que, além de Ezequias confiar em Deus, ele fez com que as pessoas também ganhassem confiança. Ele fez com que as pessoas também começassem a confiar em Deus. É isso que Deus quer fazer na tua vida. É justamente por isso que você está aqui hoje. Deus, ele não quer só que você confie nele, mas que você faça com que outras pessoas também confiem nele. Amém. Deus quer fortalecer a sua caminhada. A Bíblia fala e diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, gente. A Bíblia fala e diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama ao Senhor. Amém. A Bíblia fala que essa leve e momentânea tribulação em nada vai se comparar com a glória que será revelada através da sua vida. Amém. A Bíblia fala e diz que em Cristo você já é mais do que vitorioso. Deus está trazendo para você palavras de confiança, para você acreditar, para você confiar nele, para você se manter firme no dia bom, para que você também possa se manter firme também no dia mau. Nós precisamos confiar em Deus. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa a
aqueles que o buscam. Amém. Nós muitas vezes queremos viver milagres, mas não queremos depender de milagre. Porque depender de milagre é muito ruim. Depender de milagre é aquela situação que nada mais adianta. Você tentou tudo e não consegue mais. E você diz, só um milagre na minha vida agora. Mas é justamente nesse momento que Deus ele quer fortalecer você. Porque quando você confiar, quando você tiver fé nele, o sobrenatural de Deus vai se revelar na sua vida. Amém. E aí a gente olha, o que foi que aconteceu com essa história de Ezequias, pastor? Veja o que o versículo 21 diz. Eu acho maravilhoso. O versículo 21 diz assim: e o Senhor enviou um anjo. Quantos anjos Deus mandou? Um anjo. Que matou todos os homens de combate e todos os líderes e oficiais no acampamento do rei Assírio, de forma que este se retirou envergonhado para sua terra. E certo dia, ao adentrar o templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Veja o que Deus fez com o povo dele quando confiou em Deus. Veja, o povo teve que fazer também a sua parte. Confiou em Deus, mas fez a sua parte. Não apenas só confiou, mas foram lá, se fortaleceram, acabaram com todo o recurso do inimigo, levantaram muro, levantaram torre, começaram a fazer tudo, fazer arma, se prepararam para a batalha, porque se precisasse batalhar, eles iam lutar. Mas Deus é tão bom que não precisou nenhum usar uma espada. A Bíblia fala que Deus mandou um anjo e matou tudinho. Um anjo, eu não sei quando você lê essas passagens, eu não sei se você acha normal. Você acha normal? Um exército com mais de 100 mil pessoas, você vê, Deus mandou um anjo, matou tudinho, está tudo certo. E a gente passa sem parar, sem entender. Gente, isso aqui é extraordinário. O povo não teve que fazer nada. Deus mandou, vai lá um anjozinho. Um anjozinho foi lá e destruiu todo mundo. O cara voltou para casa envergonhado. Ele matou o filho dele, matou ele, gente. Porque esse cara, esse rei, Senaqueribe, ele zombou de Deus. Se você conhecer e ler a história, você vai ver ele desafiando Deus, dizendo: quem é esse Deus que pode combater o meu Deus? Todas as outras cidades foram submetidas, todos os outros deuses foram destruídos, e eu vou destruir vocês. Esse aqui está querendo animar vocês, mas é tudo mentira, vai morrer tudinho. Ele começou a zombar de Deus. Mas Ezequias, diante da maior dificuldade que ele ia enfrentar, eu não sei se você sabe, mas esse império assírio, ele ia ser o primeiro império mundial. Não conseguiu porque desafiou o povo de Deus. O primeiro império em escala global foi a Babilônia, depois o Medo e Persa, depois os gregos e depois os romanos. Ia ser os assírios. Mas eles inventaram de zombar de Deus e inventaram de atacar o povo de Deus e foram destruídos. Algo extraordinário aconteceu, porque eles confiaram em Deus. Eu não sei quais são as dificuldades que estão se levantando sobre a sua vida. Eu não sei quais são os desafios que estão se levantando sobre a sua vida. Mas o que Deus quer que você faça, em primeiro lugar, é que você confie nele. Que você confie em Deus, mesmo que não faça sentido, confie em Deus, mas também faça a sua parte. Pare de alimentar os seus inimigos, pare de alimentar as suas fraquezas. Você sabe quais são as suas fraquezas, você sabe onde o seu calo aperta, então pare de fazer isso, se afaste de algumas pessoas, comece a se fortalecer, se prepare para a batalha que Deus está trazendo para a sua vida. Amém. Vamos ficar de pé para você estar acabando? Por favor, pode vir. Gente, eu não sei quais dificuldades, quais desafios, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Nosso Deus é o Deus do impossível e Ele sabe o que você está enfrentando, Ele sabe o que você está precisando, Ele sabe o que você ainda vai enfrentar na sua jornada, na sua caminhada.
Você que está no seu quarto dia, você que está voltando desse evento, e talvez você está com essa chama muito acesa no seu coração. Mas Deus te trouxe aqui justamente para que você mantenha essa chama acesa. Para que você não permita que isso se apague, que você decida entrar de cabeça nessa jornada, nesse plano, nesse propósito que Deus está levantando sobre a sua vida. Eu sempre falo, gente, não existe acaso de Deus, não existe coincidência. Deus, ele trabalha com planos e com propósito. O que eu acho interessante e maravilhoso é porque a Bíblia fala que, lá em Eclesiastes, dizendo que existe um livro que Deus escreveu todos os seus dias antes de que qualquer um dia deles existisse. Antes de você ser formado, Deus já tinha o livro da vida, da sua história escrito. Você tem noção disso? Que cada pessoa tem um livro escrito por Deus e que esses livros, eles se juntam, eles se convergem, por exemplo, numa noite como essa. Numa noite que nós estamos reunidos, todos aqui na igreja, na casa do Senhor, dia 4 de maio, 20 horas da noite, todo mundo aqui, onde a história de Jace se comunica com a de Lia, com a de Romeu, com a de Barbosa, com a de Aninha, cada história sendo comunicada, e Deus trazendo você aqui para te fortalecer. Deus trazendo você aqui para Ele te preparar para os desafios. E Ele está falando, vai ter desafio, vai ter dificuldade, mas você precisa se preparar. Você tem que parar de alimentar os seus inimigos. Gente, tem muita gente que continua brincando com o pecado, falando com o pecado, e você sabe qual é a sua fraqueza, e se você não para de alimentar ela, você vai esfriar, você vai voltar a cair, você vai se afastar da presença de Deus. Você precisa reconhecer isso e fortalecer, sair de perto. Você precisa começar a se preparar para essa batalha com oração, com leitura bíblica, com disciplina espiritual e continuar confiando em Deus. Eu sempre falo que Deus tem algo novo fazendo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja. E você é parte disso tudo. Você pode escolher fazer parte daquilo que Deus está fazendo ou não. A escolha de cada pessoa. Mas Deus está nos chamando nessa noite. Ele está te preparando para essa batalha. E você que vai escolher se você vai para essa batalha sem arma ou vai armado com as armas que Deus colocou na sua vida. Feche teus olhos. Senhor Deus, Pai, nós queremos, Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor, pelo chamado que o Senhor tem na nossa vida. Pai, muito obrigado porque o Senhor está nos convocando para o teu exército. O Senhor está nos alistando para essa batalha, Pai, que vem se levantando, Senhor. Algo novo acontecendo, Pai, na cidade de Pomos. E o Senhor está querendo levantar uma geração de povo santo, uma geração eleita, uma geração de sacerdotes, Pai, para a tua casa. Uma geração que não vai se manchar com as coisas desse mundo. Uma geração que vai se afastar do mundo, mas vai se aproximar de Deus. Uma geração que vai fazer a mudança aonde nós estivermos, seja no trabalho, na nossa casa, na nossa família, nos nossos ambientes, aonde nós estivermos, Senhor, o reino de Deus sendo anunciado, a tua graça sendo proclamada, a tua glória sendo anunciada, Senhor. Nós cremos, Senhor, em algo novo, Pai. Faz, Pai. Faz de novo, Senhor. O Senhor falou que chegaria o tempo que o Senhor ia derramar o teu Espírito, Pai, sobre toda a carne, e toda a carne profetizarão, Senhor. Os filhos e filhas, Pai, teriam sonhos, visões, Senhor. Um novo povo, uma nova nação se levantando, Pai. Nós queremos sim, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Nós fazemos parte do teu povo, do teu reino, Pai. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Pai, faz aquilo, Senhor. Faz aquilo que homem nenhum pode fazer, Pai, que é por vida dessas palavras, Senhor. Usa a nossa vida, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor já começou a fazer na nossa vida. E muito obrigado por tudo que o Senhor ainda vai fazer dela e através dela.
E é em nome de Jesus que oramos e agradecemos. E quem crê e concorda, diz amém. Amém.